Pessoal, Ciro Gomes foi no Flow e a gente está aqui para comentar um pouco dessa ida dele lá e também uma repercussão meio que geral que aconteceu. Muitas pessoas aí, né, assistiram e vão assistir depois. Realmente a participação do Ciro lá sempre é motivo de destaque, sempre tem uma audiência gigantesca e sempre repercute muito depois. Não só o vídeo na íntegra, assim como cortes que o pessoal faz. Eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre isso e também essa coisa, o Ciro é a nova Marina Silva, é ou não é? Antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda. Você que chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, tá tudo certo. Compartilha com amigos, comenta aqui embaixo. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, chegando em mais pessoas que, assim como eu, assim como vocês, lutam por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, ontem algumas pessoas me mandaram, assim, pessoas que normalmente não me mandam mensagens sobre a percepção delas, sobre a opinião delas em relação ao cenário político e até mesmo em relação a Ciro Gomes. E assim, algumas pessoas, né, que gostam do Ciro, mas que estavam indecisas em quem votar ou não, me mandaram: William, tem que votar no Ciro, porque olha, ele tem uma disposição, tem uma garra, tem uma determinação. E fica evidente, quando é num ambiente como o Flow, muito diferente de algumas entrevistas, em especial quando vai no UOL, ou em outros canais que ficam mais querendo pegar em detalhes, picuinhas, coisa miúda, que não vai adiantar em nada, resolver em nada o problema do Brasil. Quando vai no Flow, em que você tem não só mais tempo, mas também um espaço muito tranquilo, assim como foi o Ciro no Antagonista, também outro espaço maravilhoso, deixava o Ciro falar. Aí fica evidente, salta aos olhos de quem até está indeciso ou de quem às vezes tinha até um certo preconceito em relação a Ciro Gomes, porque acaba sendo bombardeado com esses cortes que vão fazendo para tentar reforçar na cabeça de muitos a ideia do Ciro destemperado. E aí vê lá o Ciro e percebe que muito daquele destempero chamado por uns é indignação. E aí o Ciro, nesses espaços como o Flow, assim como foi também lá no Vilela, como foi no Rafinha Bastos, tem ali muita tranquilidade para explicar os problemas do Brasil, apresentar a solução, apresentar a proposta. E uma dessas pessoas que me mandou foi: William, chega a dar dó, né, assim, de ver como que o Brasil tem a oportunidade de eleger alguém preparado. Porque não é brincadeira, pessoal, você escolheu o presidente da República e você vê alguém como o Ciro Gomes, né, que explica tudo, às vezes até demais. Muita gente fala: mas o Ciro tinha que explicar menos, o Ciro tinha que resumir. Tem gente que quer que o Ciro seja alguém como o Lula, né, para falar de picanha, cerveja de pobre no orçamento. Então o Ciro tem esse, entre aspas, defeito de explicar muito, né, de dar detalhes, de falar muitos números. Eu até acho que nos debates, por exemplo, você tem 45 segundos para fazer uma réplica. Aí você fala dos milhões de desempregados, fala só, tem um monte de gente, uma multidão de desempregados, mas às vezes ele quer passa tanta clareza e tanta certeza nos números que o pessoal desvia a atenção do que deve ser de fato ser motivo de atenção, que é a necessidade, e o Ciro tenta reforçar isso com os números, da gente mudar, né, o modelo econômico no Brasil, e fica cada vez mais evidente. Então, uma pessoa entrou em contato comigo e falou: William, como é que pode o Brasil acabar não valorizando, né, um candidato igual o Ciro Gomes, que está aí? E aí a gente tem que tentar entender que existe uma estrutura, uma engrenagem, né, que se beneficia da tragédia. Então nós temos hoje o UOL. Falei aqui do UOL, vamos lá já emendar aqui. O UOL tem vinculação com o sistema financeiro. Alguém fala: mas o UOL é um site de notícias. Só que hoje, se você entra, bate no Google UOL, você vai lá que é uma empresa que faz parte de um grupo que tem, né, também os seus vínculos, os seus laços com o sistema financeiro, como a maquininha PagSeguro, moderninha. Então já tem vinculação com o banco. E o Ciro tem uma proposta clara, concreta, de quê? De mudar essa estrutura. Eu tenho visitado o comércio, igual eu tô aqui parei aqui o carro agora para conversar um pouco com vocês. Aí eu vou ali, converso com comerciantes, abordo as pessoas na rua, que eu tô em campanha. Eu sou candidato a deputado federal pela primeira vez. Eu sou comerciante há 18 anos, né? Sou também, claro, aqui youtuber, né? Tô falando com vocês. Sou ultramaratonista de montanha, sou palestrante espírita. Não tenho uma atuação, digamos assim, fora da política partidária, da política institucional, mas sempre gostei de política. E com a candidatura, você tem que conversar com as pessoas e você sai fora daquela chamada bolha. Seja a bolha de rede social, seja a bolha do seu círculo mais próximo, né? Familiar, de amigos, que acaba que você já conhece o que o outro pensa e às vezes você já evita algum assunto. Então aí, né, faz parte, isso acontece com todo mundo. E quando é candidato, não, você tem que vir aqui ouvir a população.
E a gente sente, né, uma necessidade, uma vontade imensa do povo de mudar o país. Só que, aí vem o só que, vem o mas, porém, contudo, todavia, né, muita gente que sabe que tem que mudar, tá fazendo o quê? Ah, eu gosto do Ciro, mas, né, nós temos que tirar o Bolsonaro do poder. E olha, e eu entendo os motivos, né, que as pessoas criaram essa rejeição ao Bolsonaro. Assim como eu entendo aqueles que rejeitam o Lula. As pessoas falam, não, realmente nós temos que mudar o Brasil, Bolsonaro decepcionou, Bolsonaro não fez muito daquilo que prometeu, né, e nem prometeu tanta coisa assim, porque tomou a facada, ficou fazendo campanha do hospital, né, o Jornal Nacional lendo os tweets do Bolsonaro durante a campanha, e ele fazendo ali muitas frases feitas, resumindo, é o picanha e cerveja do Lula em outros aspectos. Era assim, nós temos que mudar isso que está aí, menos Brasília e mais Brasil. São frases que o povo olha e fala, nossa, é mesmo, se conecta com a frase, mas não explicava o que tinha que ser feito, o que tinha que ser mudado no Brasil. Nossa bandeira não será vermelha. Quase o telefone cai aqui na mão, mas acontece, é assim mesmo. E outras questões, não podendo deixar o país virar uma Cuba ou Venezuela. E assim, não explicava com detalhes, com a clareza para a população o que pretenderia fazer. E a consequência, nós vemos aí, né, que vários ministros caíram, né, Sérgio Moro, Mandetta, General Santos Cruz, o Bebiano, já falecido, né, e vários outros. E quem não caiu? Paulo Guedes. Paulo Guedes está aí, firme e forte, passou por algumas turbulências, digamos assim, com o próprio Bolsonaro, com o próprio presidente, né, já passou por algumas turbulências de falar muita bobagem e tal, mas o que acontece? A grande mídia, às vezes, faz uma criticazinha aqui, outra ali, alguém do governo, né, faz também uma crítica ao Bolsonaro, mas o Paulo Guedes, não sei se vocês já repararam, Paulo Guedes ele é sempre protegido. Reparem, né, tirando assim um ou outro jornalista, veículo de comunicação, que também critica Paulo Guedes, mas quase sempre ele, né, deixado de lado das críticas, porque ele é como se fosse o avalista, ele é o aval do sistema financeiro, da elite financeira, né, dos interesses, né, internacionais também, para manter esse modelo econômico que a gente vê. A prova de que o nosso país não vai bem é a necessidade que teve recentemente de pegar o Auxílio Brasil de 400 e passar para 600. Olha, se tivesse tudo bem, para que aumentar o auxílio? Né? Se tivesse tudo bem, não tinha necessidade disso. Então, se aumentou, é porque o povo está precisando. E não é só culpa da pandemia. A pandemia, sim, teve um momento crítico, mas nós temos já um bom tempo em que não se fala mais de pandemia, as pessoas vivem normalmente. Ah, mas a guerra na Ucrânia, não, mas a guerra na Ucrânia já não impacta tanto assim. Então o que a gente percebe existe um modelo econômico que vem sendo replicado, e não foi Bolsonaro que colocou esse modelo. Ele apenas replica o que vem desde Fernando Henrique Cardoso II. Quando o Fernando Henrique assume o seu segundo mandato, coloca o tal do tripé macroeconômico que nós estamos vendo hoje, na prática. Tem inflação no Brasil. Opa, a inflação é de demanda? Não importa se é ou se não é no nosso caso aqui. A inflação é por causa de quê? Por conta do preço do combustível. Hoje nós temos o diesel mais caro que a gasolina. Nunca vi isso acontecer. E aí isso impacta no frete, impacta no preço do alimento. E nós temos aí a questão do gás de cozinha, da energia elétrica. Nós não temos mais estoque regulador para você, né, evitar um impacto maior no preço da comida, por exemplo. Então, por ausência de ações do próprio governo e do Ministério da Economia, Paulo Guedes, nós temos inflação. Inflação teria de todo jeito um pouco, mas não na proporção que temos hoje. E aí, para combater a inflação, qualquer receita lá de Fernando Henrique II, aumenta a taxa de juros. E o juros, a taxa Selic, que era 2%, 3% até pouco tempo, está hoje quase 14%. Né, subindo praticamente sem parar. Agora manteve no último mês, depois de ter o maior crescimento, a maior série de crescimento, né, das últimas décadas. Então o que acontece? Esse modelo econômico beneficia alguns, quem? Rentistas, banqueiros, os já muito milionários, bilionários, e prejudica quem? O povo que trabalha, o povo que produz. E o Ciro no Flow, assim como tem feito em várias outras participações, escancara isso. E aos poucos a população vai reconhecendo, nossa, realmente o cara tem razão. Só que, como eu disse lá atrás, por conta do ódio ao Lula, muita gente ainda diz votar no Bolsonaro, apesar de gostar do Ciro. E por ódio ao Bolsonaro, muita gente diz votar no Lula, apesar de gostar do Ciro. Então, ele está criando-se uma corrente de opinião. Independente agora de percentual em pesquisa e do que nós teremos às urnas. Mas o Ciro tem fortalecido essa corrente de opinião e um voto nele, independente, né, de qual que é a chance que ele tem, é um voto nas suas ideias. Então, a gente tem que acreditar, né, que o Brasil precisa não só apenas tirar esse ou não deixar que ele voltar. O Brasil tem que substituir o que está errado,
tem que substituir o modelo atual por um novo modelo que Ciro Gomes tem apresentado, insisto, com clareza, né, e às vezes com detalhes que até incomodam alguns, mas é porque ele tem um compromisso em, de fato, enriquecer o debate, tem que ser feito numa campanha presidencial. Isso ele tem feito muito e fez ontem no Flow. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando. E quem puder me ajudar na minha candidatura, insisto, eu vou deixar aqui no comentário fixo algumas informações a respeito dela. Se você é de Minas, você poderá votar em mim nesse dia 2, apertando lá 1202. Se não é de Minas, me ajude. Olhe na sua listinha aí, nos seus contatos de WhatsApp, veja lá se não tem algum mineiro que está indeciso ou indeciso e que pode nos dar essa força, nos dar esse voto de confiança, essa oportunidade de ir para Brasília e estar ao lado do povo que trabalha, que produz e que mais precisa. Valeu, pessoal, até mais!